Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui do canal Geotecnia Brasil, em parceria com a BMS. Vou introduzir a nossa moderadora de hoje, a Juliana Pessim. A Juliana é mestre em Geotecnia pela COP, UFRJ, e graduada em Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, e atualmente é doutoranda no Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Olá, pessoal, boa noite. É uma grande satisfação hoje moderar essa palestra com o nosso querido professor Jucá, que vai falar sobre a geotecnia ambiental aplicada aos aterros sanitários. O professor Jucá, ele é engenheiro civil pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em geotecnia pela UFRJ, doutor pela Universidade Politécnica de Madrid e pós-doutor pela USP. Ele é professor da UFPE desde 1901 e pesquisador do CNPq desde 1991. Em 1994, ele criou o Grupo de Geotecnia Ambiental, o GRS, da UFPE, no qual ele coordena vários projetos de pesquisa financiados por agências de fomento. Em 2015, o professor Jucá recebeu o Prêmio Fundação Bunge de Saneamento Básico, Resíduos Sólidos Urbanos, e em 2018 foi o ganhador do Prêmio Terzag da BMS. Então, é assim que eu apresento o professor Jucá e te dou as boas-vindas e uma ótima palestra. Pessoal, aproveitem essa oportunidade de assistir a palestra do professor Jucá num tema que a gente carece tanto, né, de capacitação, e é um orgulho estar aqui com vocês hoje e com o professor Jucá. Em nome do Geotecnia Brasil, aproveitem essa palestra. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscrevam no canal para acompanhar as próximas palestras e até o final da nossa palestra, tá certo, pessoal? Comentem no chat, mandem suas perguntas, que no final o professor Jucá vai respondê-las. Um abraço, até daqui a pouco. Boa noite a todos. Juliana, muito obrigado. Eu queria agradecer a Geotecnia Brasil, o apoio também da ABMS, ao Tiago Zanon, que está aqui conosco. Então, é uma satisfação muito grande falar para esse grupo, um grupo que orgulha o Brasil, no sentido de que pode realmente fazer grandes transformações na geotecnia brasileira. Então, uma alegria muito grande poder estar falando de um assunto que a gente é muito feliz de trabalhar com ele. O assunto de resíduos, aterro de resíduos, é um assunto que a gente tem trabalhado já há algum tempo e ele tem algumas motivações importantes. Primeiro que esse tema de aterros sanitários responde por 97% da destinação de todos os resíduos gerados no Brasil. Isso é muita coisa, porque é uma tecnologia que a gente depende muito dela. Depois, com exceção dos grandes aterros, que são muito bem operados por grandes empresas, existe muito pouco especialista no Brasil nessa área. Muitas vezes por achar que um aterro sanitário é exclusivamente uma obra da área de saneamento. Mas, na realidade, quem trabalha num aterro sabe que um aterro sanitário é uma obra muito geotécnica e as interações com a física, com a química e com a biologia, a microbiologia, são evidentes para poder a gente ter um melhor comportamento desse aterro. Então, eu vou conversar sobre aterro sanitário numa visão que tenta mostrar um aterro por dentro do aterro, ou seja, olhar por dentro e não simplesmente achar que lixo é tudo igual e que, portanto, se comporta da mesma forma. Então, vamos começar. Depois eu estou completamente feliz se vocês fizerem perguntas. Repare só, isso é um aterro.
Esse aterro, ele realmente envolve questões não só de aspectos químicos, físicos, como eu falei antes, microbiológico. É um sistema dinâmico e complexo. Complexo porque várias coisas interagem ao mesmo tempo. A gente tem uma degradação dos resíduos, a gente tem uma contaminação do subsolo, quando tem, a gente tem a influência climática. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa estar atento sobre isso. Vamos detalhar um pouco mais. Vamos imaginar essa massa de resíduos, isso é um aterro de lixo, tá? Então, ele tem uma camada de base, uma camada de cobertura. Tanto a camada de base como a camada de cobertura é uma geotecnia pura, mecânica dos solos. A camada de cobertura ainda complica um pouquinho mais, porque são solos não saturados, portanto, entra aí alguns aspectos diferentes da rotina da engenharia convencional dos solos saturados. A camada de base, a gente espera que ela nunca satura, mas vez por outra ela satura. E essa massa de lixo é um grande mistério, porque em cada lugar é diferente para o outro. E, portanto, é igual a um doente. Um doente, ele tem, cada um é diferente, tem suas propriedades, sua genética, etc. E, portanto, é preciso conhecer cada um deles e não achar que todos eles são iguais. Portanto, aqui nessa massa, a gente tem uma atividade microbiana, a gente tem geração de gás e chorume, tá? Esse chorume, quando se mistura com a água de chuva ou água do subsolo, ele vira lixiviado. Ao longo do tempo, a gente vai tendo alterações dos parâmetros geotécnicos, então é um sistema, de fato, dinâmico, porque vai diminuindo a fração orgânica e aumentando a quantidade de partículas mais estáveis, certo? E ainda existe a necessidade de captar gases e líquidos para tratamento e também para melhorar o comportamento dessa massa. Se a gente deixar os resíduos saturados de lixiviado e de gás, muito seguramente eles não vão suportar em termos de comportamento, vão romper, vão ter problemas de ruptura e o aterro não vai se segurar. Mas o que é um aterro sanitário, né? Nada mais é do que um bioreator. Esse bioreator, ele recebe água de chuva, a água de chuva se infiltra, daí a importância da camada de cobertura. Ele recebe os rejeitos, alguns casos recebe os resíduos, recebe o ar, certo? E bota para fora gás metano, CO2, gás carbônico, gás sulfídrico, etc., e ainda mais o lixiviado. E se a camada de base não funcionar bem, o que é que ocorre? Há o escoamento do lixiviado para o subsolo, contaminando todo esse ambiente inferior. Se a camada superior também não funcionar bem, há emissões de gases de efeito estufa e, portanto, ninguém quer conviver com isso. Mas essa massa, que tem uma entrada e uma saída, ao longo do tempo, a massa fica acumulada, e isso a gente chama de aterro, tá? Esse aterro tem uma mudança de massa ao longo do tempo e depende da entrada menos a saída e o que se degrada. Por isso que a mudança de massa ocorre com o tempo, tá certo? Então, esse aspecto é um aspecto de balanço de massa muito simples, mas repare só, aqui tem um tubo de emissões de gases, são os drenos. Esses tubos captam o gás e o gás é tratado, tá certo? Portanto, isso tem uma pequena nomenclatura, tá? O lixiviado, mesma coisa, ele é captado e vai para tratamento, ele também tem uma pequena nomenclatura, tá? Isso tem quantidades, metros cúbicos por ano, normais metros cúbicos por ano. A gente tem aqui a quantidade de resíduos que entra, a gente tem possíveis vazamentos de gás e a gente tem possíveis vazamentos de lixiviado e aqui migrações ou emissões de gases. Muito bem.
Se forem resíduos domésticos, a gente tem as frações de cada um, as frações degradáveis e as frações estáveis. Vocês podem parecer que eu estou virando um geotécnico louco, mas isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar depois. Anote isso aí. O mais comum no Brasil é a gente ter resíduos domésticos, cuja parte desses resíduos são degradáveis, é a matéria orgânica, e outra parte desse resíduo é estável, que são o material mais granular, a fração granular que a gente chama, tá? Se for resíduos agrícolas ingressar no aterro, vai ter que entrar na equação, resíduos de lodo, de eta, idem, e por aí vai. Cada um desses ingredientes de propriedades de cada um desses materiais tem um fator de degradação. Então, a lignina tem um fator de degradação pequeno, ela praticamente não se degrada, a celulose se degrada bastante, e por aí vai, tá certo? Não vamos entrar em todos esses detalhes, eu estou mostrando que esses detalhes existem. No fim, a gente tem aquela equação e consegue avaliar o que é que entra, o que é que sai, como é que degrada, e degrada em função da composição dos resíduos e das propriedades dos materiais que você colocou lá dentro. Muita gente, só para vocês saberem, não quer nem saber, olha, isso é lixo, é tudo igual. É uma pena que as pessoas pensem assim, tá certo? É mais ou menos comer qualquer coisa e achar que é tudo igual e não é, tá certo? Isso tem como consequência que um aterro sanitário convencional, ele tarda décadas para se estabilizar. E o pós-encerramento, que é quando o proprietário do aterro tem prejuízo, ele tem que tomar conta do empreendimento dele, mas ele não está recebendo tarifa nenhuma, tá? Então, ele recebe a incumbência de tratar os resíduos durante mais 20 ou 30 anos, enquanto que um aterro sustentável, que controla a biodegradação, etc., ele tem um tempo de pós-encerramento muito mais curto. Vocês pensam que isso é pouco dinheiro? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, os aterros grandes variam de preço entre 500 milhões e 1 bilhão, certo? Se você considerar a despesa dele pós-encerramento, tá? Que é quase o dobro do que se ganha durante a operação, certo? Então, você veja que ou eu tenho que onerar muito o preço da tarifa, ou eu tenho que cuidar bem do balanço de massa do meu aterro. Para que isso ocorra, eu tenho que conhecer as propriedades dos resíduos. Isso é um assunto muito chato, mas nenhum proprietário de aterro gosta disso com muita simpatia. Mas, de fato, a gente tem que fazer ensaio, a gente tem que ir para o campo. Tudo que eu estou mostrando aqui, gente, é aterro, certo? Não tem nenhuma obra geotécnica de pavimento, nem de barragem, é tudo aterro sanitário, tá? E aqui, por exemplo, tem uma geofísica aqui, né, que é o tema da próxima reunião, certo? Que vamos ter. Ensaio de laboratório, idem, tá certo? Então, na prática, isso aqui, por exemplo, é a camada de cobertura de um determinado aterro. Vou falar de vários sem dizer os nomes, tá? Isso são ensaios de permeabilidade, ensaio Proctor, ensaio aqui de compressibilidade em célula Howell, que tem grandes dimensões. Veja que isso faz uma diferença, tá? Os resíduos é um pouquinho diferente da mecânica dos solos. Na mecânica dos solos, a gente tem água pura, né? A gente acha que tem água pura. Na graduação, a gente acha que tem água pura. Tem o ar puro, né, também, né? E tem as partículas sólidas. E o solo se compõe dessas três fases. Quando a gente vai para dentro de um aterro, a parte, vamos chamar de ar, entram os gases, fruto da decomposição dos resíduos. Então, tem o ar da atmosfera que entra e tem os gases gerados pela decomposição dos resíduos. Os líquidos têm a água de infiltração, a água de chuva, e tem os contaminantes, que é fruto dos resíduos que você colocou dentro do aterro. Você tem também a micro e macroestrutura, tá?
onde a gente tem estruturas de partículas sólidas orgânicas e inorgânicas. As orgânicas, por exemplo, a matéria orgânica putrescível corresponde a quase metade da massa de um aterro. Então, um aterro pode provavelmente ter recalques da ordem de 40% a 50% da altura. É evidente que isso se toda a massa orgânica se decompôs, mas não ocorre isso. Então, normalmente os aterros têm recalques da ordem de 30%, às vezes chega a 40% da altura, e tem variações em função da quantidade da matéria orgânica. Muito bem. Aqui estão alguns exemplos de composição elementar dos resíduos. Nós não vamos entrar nisso. Carbono, oxigênio, enxofre. O H2S sai daqui do enxofre, todo mundo sabe. A composição e calorimetria, composição gravimétrica, 48% de matéria orgânica, composição volumétrica. Você lembra que o aterro, ele tem volume, ele não tem balança. A balança é para eu cobrar o dinheiro do cliente. Enquanto que o volume me interessa para saber minha vida útil. Teor de umidade, poder calorífico, se eu for aproveitar ou não esse poder calorífico. E, na realidade, a densidade, chamando assim, para simplificar, o peso específico dos resíduos variam bastante, varia demais. Cada literatura tem um valor de peso específico. A gente projeta um aterro para que ele tenha uma densidade ou um peso específico úmido de 0,9, 1 tonelada por metro cúbico, 1,1, 1,2, tem gente até buscando mais. Mas veja, as variações são muito grandes. Não dá para você imaginar que você está cumprindo isso. Isso tem impacto direto no tempo de vida útil do aterro. Além disso, o que está aterrando pode ser muita matéria orgânica, pouca matéria orgânica, depende muito da química. Por exemplo, se aquele material tiver muita lignina, a decomposição é super difícil, certo? Se tiver carboidrato, sódios voláteis, etc. Então, tudo isso depende se o lixo é novo, se o lixo é velho e se os resíduos têm uma quantidade maior ou menor do que de matéria orgânica. Por exemplo, esse aterro é um aterro totalmente controlado, experimental. A gente faz a cada ano a composição dele. Ele agora já tem uma quantidade de matéria orgânica de 25%, tá? E tem uma quantidade de plástico de 22%. Repare, isso é escala real, gente. Repare que você imaginar que depois de 5, 6 anos, 7 anos, a quantidade de matéria orgânica já é praticamente igual à quantidade de plástico, certo? Isso em peso, hein? Cuidado, tá certo? Então, esse tipo de avaliação não é feita normalmente quando a gente está cuidando dos resíduos. Isso é umidade, isso é sódios voláteis, para saber se ainda tem gás ou não. Muitas vezes o cliente vem para saber se vale a pena explorar o biogás do aterro e, na realidade, ele já perdeu o tempo dele, o time dele já passou, ele não deve fazer isso. A quantidade de sódios voláteis diminui bruscamente com o tempo, então isso precisa ter muito cuidado com isso. Aqui nós temos o seguinte, a história da massa que a gente estava falando. Essa perda de massa, ela muda muito, né? Porque você tinha matéria orgânica, que é essa parte degradável, e ela vira gás, líquido e gás, tá certo? Conclusão, essa composição que você tem imaginando no início do processo, no final do processo você tem mais líquido e mais gás do que você tinha no início do processo. E daí a importância do sistema de drenagem ser extraordinário, é igual às artérias de um corpo humano. Se elas entupirem, já era, né? Cada material tem uma taxa de degradação diferente. Por exemplo, aqui são alimentos, aqui são frutas e vegetais, papel, certo? Isso aqui, certo? Veja, tem materiais que não tem qualquer tipo de folhas, por exemplo, tem muita lignina e não decompõe, tá? Existe, portanto, um coeficiente de degradação que a gente, olhando simplesmente a celulose e a lignina, a gente sabe se a gente está num estágio
avançado de biodegradação, portanto, não recomendável aproveitamento de biogás, certo? Ou se a gente está no estágio inicial de biodegradação. Mas são coisas simples assim. É que as pessoas acham que o lixo é todo igual, né? Por exemplo, cada material que eu recebo no aterro, se eu recebo, por exemplo, pilhas, lâmpada fluorescente, fungicidas e tintas, no meu lixiviado eu vou ter contaminantes e metais pesados. Baterias, plásticos, ligas metálicas, eu vou ter níquel, cádmio, chumbo, etc. Então, cada material que você engole dentro do aterro, ele vai te gerar um lixiviado que vai ser mais fácil ou mais difícil de ser tratado. O tratamento do lixiviado no Brasil hoje é praticamente o mesmo preço do tratamento dos resíduos. Portanto, na hora que você permite o acesso de materiais perigosos, você está comprometendo e duplicando as suas despesas no tratamento do lixiviado. Bom, eu queria falar de parâmetros geotécnicos, tá? Então, alguns parâmetros geotécnicos são importantes. Por exemplo, é muito difícil a gente determinar a permeabilidade de líquidos, de gases, do lixo, do solo. Então, a gente usa muito um parâmetro, tá, que é muito confortável para se trabalhar, que é a permeabilidade intrínseca, certo? Ela depende apenas da estrutura do material. E ela se altera em função da viscosidade, da densidade, tá, do material do líquido. Se for, por exemplo, o líquido, ele tem 100 vezes mais viscosidade do que o gás, tá? Então, esse tipo de abordagem, tá, é importante quando a gente está falando de permeabilidade daquelas massas. Repara só isso. Se for falar em camada de cobertura, aí realmente a coisa fica divertida. Porque a permeabilidade da água, ela aumenta quando aquele solo está saturado. E diminui praticamente a zero quando aquele solo está seco. Por outro lado, o gás tem uma altíssima permeabilidade para um solo seco, estou falando da camada de cobertura, certo? E praticamente impermeável ao gás quando o solo está praticamente saturado. Ora, então a boa camada de cobertura, ela tem que estar numa condição intermediária que evite emissões e evite também a infiltração de águas de chuva. Então veja que isso aqui é um desafio legal e que a gente tem cuidado disso através da mecânica dos solos não saturados. Repare só isso aqui. Na camada de cobertura, a gente tem alguns permeantes: a água, o ar e o biogás que sai do aterro. Na camada de base, praticamente, a gente só tem o lixiviado passando por ela quando passa, né? Se passar, é mal, porque a gente está contaminando o subsolo. E nos resíduos, a gente tem biogás passando por ele e lixiviados, ok? A permeabilidade dos resíduos, em geral, varia entre 10 a menos 4 e 10 a menos 7 metros por segundo. Não estou falando de valores teóricos, estou falando de valores medidos em vários aterros, tá? E aqui tem algumas recomendações de como determinar a permeabilidade intrínseca, tá? No último Congresso Internacional de Geotecnia Ambiental, a recomendação é muito mais trabalhar com material seco e fazer permeabilidade ao ar, que a gente consegue obter a permeabilidade intrínseca com muito mais facilidade, tá? Bom, esse é um exemplo de permeabilidade ao ar, tá certo? Repare aqui, a permeabilidade ao ar aqui está da ordem de 10 a menos 7, e ela vai diminuindo na medida que eu vou saturando o solo. Esse solo é aquele que eu falei para vocês, da camada de cobertura do nosso aterro aqui. Quando chega perto da saturação, repara, 90% só. Praticamente a gente perde 1000 vezes o valor da permeabilidade, ou seja, 3 casas decimais. Isso significa que eu manter uma camada de cobertura bastante úmida, certo? Ou por vegetação ou por algum outro processo, eu vou ganhar bastante em termos de emissões de gases de efeito estufa, tá? Isso são discussões que eu estou provocando vocês. A gente fez um trabalho no aterro Bandeirantes. Isso tudo são ensaios que nós fizemos na camada de cobertura do aterro Bandeirantes, que houve um problema.
se estava vazando pela camada de cobertura ou se o gás tinha acabado. Então, a gente fez um estudo microbiológico dos resíduos em profundidade e fizemos uma análise da camada de cobertura. Isso foi motivo de muita discussão na área técnica. E esses ensaios foram feitos na USP, em São Paulo, e a gente obteve aqui tanto resultados de permeabilidade intrínseca, que está marcada aqui, tá? Como resultados de permeabilidade ao ar e à água, de acordo com as necessidades do que a gente estava avaliando. Então, uma facilidade para estudar camadas de cobertura. Um aterro, portanto, ele tem elementos fundamentais de projeto, tá? É muito importante que a gente raciocine com a camada de cobertura que leve em consideração esses aspectos, uma camada de base que não permita a fuga de lixiviado para o subsolo, que essa massa de resíduo tenha um excelente comportamento geotécnico, etc, etc, etc. Então, eu queria comentar algumas dessas coisas, vai ser impossível comentar isso nesse tempo que eu tenho, comentar tudo, mas na discussão a gente pode comentar e aprofundar algumas coisas que vocês desejam. Isso é uma célula experimental totalmente instrumentada. Ela tem 70 por 86 metros, 9 metros de altura. Ela é 100% instrumentada. E ela foi feita com camadas diferentes de cobertura, uma camada de solo compactado com resíduos e uma mistura de solo e composto orgânico estabilizado, que a gente chamou de camada oxidativa, porque ela tinha um papel também de reduzir as emissões de metano, transformando esse metano em dióxido de carbono por ação microbiológica. A gente fez análise granulométrica do solo mais composto, e só do composto. Então, são curvas granulométricas relativamente diferentes, certo? A gente fez os limites, tá? Massa específica dos grãos, você veja que não foge muito o comportamento. No entanto, quando a gente vai para uma curva Proctor, repare que a curva Proctor da mistura, ela anda para a direita, a densidade diminui, tá certo? Então, em princípio, em termos de resistência, ela poderia ter uma resistência menor, certo? De fato. Por outro lado, esse material, ele tem uma capacidade de retenção de umidade muito maior do que a mistura. Isso observando aqui a curva sucção-umidade desse solo, que me permite determinar a capacidade de retenção de umidade. Então, esse tipo de análise a gente faz em camada de cobertura. Depois a gente fez permeabilidade ao gás dessa camada. Aqui do solo é praticamente puro e da mistura. Repare que não tem grandes variações. A variação é, sim, função muito mais da umidade, tá? Do que praticamente se é mistura ou se não é. Isso aqui é permeabilidade vertical, isso é permeabilidade horizontal, está em metro por segundo. Fizemos também a avaliação das emissões de gases. Essas emissões de gases, a gente usa placas retangulares ou placas circulares para ver quanto a gente está perdendo pela camada de cobertura. Em muitos aterros que a gente faz esse trabalho, a gente vê muito mais gás saindo pela camada de cobertura do que propriamente pelo sistema de drenagem de gás, o que é um vexame isso para o projetista, né? É sinal que as coisas vão muito mal. E o pior é que saindo pelo dreno de gás, eu estou queimando e estou gerando CO2 com a queima. E se sair pela camada de cobertura, sai metano puro, que é muito mais poluente. Então, essa análise é importante. A gente consegue localizar os pontos de maior fuga de gás e aí corrigir a camada de cobertura em pontos. Isso é igual um pneu furado, né? A camada de cobertura nessa região foi substituída e refeita porque ela não estava adequada. E também a infiltração. Logo no início, nós colocamos infiltrômetros, eles se perdem, mas eu puxo aqui uma tubulação e essa infiltração pela camada de cobertura, ela é medida, ela não é estimada.
essa coisa de medir e estimar, gente, pelo amor de Deus, faz uma diferença bem grande. Essa camada de cobertura, ela é totalmente instrumentada, com medição de umidade, de temperatura, tá? E também com medição de sensores. Esses sensores são colocados no campo e são feitos isso na rotina do trabalho da gente. No fim, a gente tem a precipitação, a gente tem a infiltração que ocorreu, que mede pelo infiltrômetro, a gente tem as variações de umidade nos primeiros centímetros da camada, a camada tem 60 centímetros em geral, depois, mais a fundo aqui, a 55 centímetros, a umidade já bem menor do que a umidade superior. Então, isso te permite prever melhor, como se você fizesse uma área experimental e depois você aplicasse esse conhecimento adquirido nas demais áreas da camada de cobertura. O sistema de drenagem de líquidos e gases, isso é igual ao que eu falei antes, às artérias do corpo humano, né? A gente tem a drenagem de líquidos, tá? E esses líquidos permitem o lixiviado. A gente tem a drenagem dos gases e permite o aproveitamento dos gases para fins energéticos, etc. E, na verdade, a eficiência desse sistema de drenagem tem uma consequência financeira muito grande. Primeiro, que se o nível d'água subir muito, nós não vamos ter nem geração de gás, portanto, um prejuízo para essa unidade de geração de gás, e vamos ter problemas no tratamento quando a gente conseguir liberar esse sistema de tratamento de drenagem de gás. Então, existem riscos muito grandes com aumento de poropressão. Aquela equaçãozinha besta de Terzaghi, que o aumento de poropressão, tanto de líquidos quanto de gases, reduz as tensões efetivas e reduz a resistência, ela é verdadeira, ela não é só uma peça de ficção, certo? Isso é um aterro, ele está aqui com gás, veja a quantidade de gás metano em 60% de concentração de gás metano, nessa parte de cima tem oxigênio, portanto não tem metano aqui no começo, passa a ter na hora que o oxigênio diminui, o metano aumenta e por aí vai, né? E a temperatura da atividade microbiana, ela aumenta junto com a quantidade de concentração de gás gerado pelos próprios micro-organismos. Isso é um sistema de drenagem, dimensionamento, não importa muito aqui, isso é para coisas de projeto. Isso é um exemplo, rapaz, é um aterro na China, é um aterro gigante na China, ele tem 130 metros de altura. Aqui, tinha uma geração de gás que era 9.500 metros cúbicos por hora no aterro inteiro, tá? Quando eles conseguiram fazer um rebaixamento do lixiviado cerca de 10 metros, eles conseguiram sair de 9.500 para 15.000 metros cúbicos. Para a diferença do que é você ter um lixiviado num nível muito alto e você passar a ter uma drenagem mais eficiente. Mas a drenagem eficiente gasta mais. Um colchão drenante é mais caro do que um sistema vamos dizer assim, um sistema de espinha de peixe. Portanto, as pessoas às vezes preferem fazer espinha de peixe, gasta menos, drena pior e tem consequências em outros pontos, né? Esse mesmo aterro lá na China, esse aterro é um aterro gigante mesmo, ele consegue medir a pressões de gases da ordem de 200, 250 kPa, gente. Só que eles medem a uma grande profundidade. Nós temos medidas mais superficiais de pressão de gás, nós não temos a grande profundidade. No debate, se alguém tiver medidas de pressão de gás a grande profundidade, seria bom até colocar. Mas a gente mede pressões muito pequenas, 2,5 kPa e não 250. Veja a diferença que a gente consegue em sistemas mais superficiais. O que nada me diz que eu não tenho pressões muito maiores lá embaixo, que vocês vão ver isso daqui a pouco. Isso são aterros queimando gás, drenagem de líquidos. Isso aqui é um sistema de espinha de peixe, todo mundo conhece, tá certo?
Isso é um sistema de drenagem de lixiviados. Por acaso aqui era do Bandeirantes, o do São João, não lembro bem, tá? Veja os problemas que o sistema de drenagem pode ter. Entupimento biológico. Você tem ali um ambiente propício para a microbiologia se reproduzir bem, e você tem entupimento, tá? Até por reprodução. Isso é uma técnica que usa na área de petróleo. No petróleo, você coloca nutrientes no solo e para aumentar a estanqueidade daquele maciço e poder fazer exploração do petróleo de uma forma mais eficiente. No aterro é o contrário. A gente tem muito nutriente no lixo e os micro-organismos se reproduzem e colmatam os entupimento mesmo do sistema de drenagem, além, quando se usa geotexto, a colmatação do geotexto. É um assunto já bastante estudado. Num outro caso que a gente está acompanhando, houve incrustações de pedra calcária, devido à pedra calcária, que tem no sistema de drenagem do próprio sistema de lixiviado. O lixiviado reage com pedras calcárias e essa reação gera incrustações dessa ordem. Isso é uma tubulação de dreno e isso aqui é incrustação nesse dreno. Então, praticamente toda a seção de drenagem foi impedida. Isso implica em não funcionar o sistema de drenagem. Além disso, existem problemas de dimensionamento, problemas de declividade. Às vezes o topógrafo faltou naquele dia e lá temos que colocar isso e vamos colocar, depois ele mede para ver se está ok ou não. Então, a questão da declividade, quanto é, 0,5%, 1%, isso dá um prejuízo muito grande, uma declividade muito grande. Um aterro alto, em geral, tem problemas de ruptura do sistema de drenagem vertical, de gases, por exemplo, ou existe esmagamento. Repare que isso é uma coisa comum acontecer, tá certo? Então, é um sistema, sim, problemático. Tanto é assim que em muitos aterros a gente tem um lixiviado, o chamado lençol suspenso, com grandes níveis de pressões. Repare, a pressão aqui da ordem de 40, a simulação aqui permitiu achar valores razoáveis. Aqui simulou-se entre 40 e 60 kPa de poro-pressão, tá certo? E aqui embaixo, pressões da ordem de 80 a 140 kPa. Então, isso são dados de medições, tá? Em profundidade. Quando a gente abre alguma tubulação para qualquer motivo no aterro, o mais comum é que o lixiviado saia em forma de pressão, porque ele é expulso da massa de resíduos. Isso ocorre com muita frequência devido a essa pressão do lixiviado. Esses entupimentos, eles podem gerar instabilidade do maciço, elevação do nível freático. Essa elevação do nível freático eleva o gradiente hidráulico, e ao elevar o gradiente hidráulico, que você previu ser 1 metro, mas aqui tem 10, você aumentou em 10 vezes o fluxo e não tem quem segure isso aqui e vai descer mesmo para o subsolo. Então, a primeira coisa é você saturar isso aqui e, na realidade, hoje em dia, o que se recomenda fortemente é o uso de colchão drenante para garantir uma certa... Repara aqui, isso aqui é uma aplicação simples da lei de Darcy, 1 metro de lixiviado e uma camada de base de 1 metro com 10 a menos 7 centímetros por segundo. Isso levaria 32 anos para passar aqui, que é mais ou menos o tempo de vida útil do aterro, tá? Esse tempo ainda aumentaria mais se eu considerar que essa camada vai estar, muito provavelmente, a maior parte do tempo, em condições não saturadas. Então, essa permeabilidade ainda cai mais ainda. Agora, se por outro lado o sistema de drenagem falhar e eu não tiver apenas 1 metro, tiver 10 metros, tiver 5 metros aqui em cima, aí me desculpe, esse gradiente hidráulico vai embora e essa vazão aqui, no caso aí está a velocidade, mas a vazão, ela vai aumentar fortemente. Só multiplicar pela área, você vai ter a vazão.
Bom, então, muitas vezes se usa geossintéticos, a manta de PAD, para poder compensar esses riscos da camada de base, que é uma boa solução, sim, principalmente quando a gente não tem disponibilidade de um solo muito bom para a base, e o custo dessa base vai sair muito caro, certo? Para você fazer toda a base em solo puro, certo? Então, essa mistura de solo mais membrana de PAD tem sido fortemente utilizada, tá? Embora tem que tomar cuidado, porque existe envelhecimento das emendas, existe ruptura, existe fissuras, existe danos que na manta, e que a gente tem que ter um solo também de qualidade abaixo. No fim, o mais seguro mesmo, o mais seguro que a gente tem é quando a gente escolhe um bom local para um aterro sanitário, um local onde o subsolo do aterro seja maravilhoso, um terreno de altíssima qualidade, de solo muito fino, argiloso, com níveis d'água muito longe, ou um material, uma rocha praticamente impecável em termos de fissuramento, etc. Ou seja, as condições ideais a gente busca, mas nem sempre elas são possíveis, tá? Então, a gente vai convivendo com essas outras soluções, e isso, todas elas, na minha opinião, são válidas. Compressibilidade é uma coisa importante, ela depende muito da carga e da matéria orgânica, então são duas componentes, tensão e degradação, são componentes completamente diferentes dos recalques que a gente vai ter no aterro, tá? A maneira de analisar isso é você saber que tem elementos inertes estáveis, que tem elementos facilmente biodegradáveis, e a proporção que você tiver de elementos biodegradáveis é que vai te dizer o quanto você vai recalcar mais por biodegradação ou você vai recalcar mais por carga. Aqui está uma célula, o resultado de uma célula Howard, que a gente tem aqui diferentes densidades de resíduo, certo? Naturalmente, quando a densidade aumenta, você reduz a compressibilidade, a deformação específica. Você tem aqui alguns dados de compressibilidade de resíduos novos e resíduos antigos. Portanto, veja que isso aqui são índices da literatura, isso aqui são valores que a gente obteve com a célula Howard, que a gente trabalha bem com ela, certo? Isso são valores da literatura, e o que eu mostrei antes são valores que a gente colocou aqui, que são valores não tão distantes do que está sendo mostrado aí. A gente tem um controle de recalque de campo, que é muito importante. Você tem aqui em 400 dias 1,4 metro de recalque. Veja que isso não é pouco. 1,4 metro de recalque em 400 dias. A gente tem medição de recalque em profundidade. Todo geotécnico conhece as aranhas. A gente mede recalque em profundidade. Isso é muito bom para saber onde é que está recalcando, onde é que não está, onde é que tem matéria orgânica ativa ainda ou não tem. E, por último, eu estou preocupado em correr um pouquinho agora para terminar aqui nos próximos 10 minutos, certo? Resistência tem sido um grande desafio para os geotécnicos, para entender como se comporta essa massa. A gente tem muitos problemas de estabilidade de aterros sanitários, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Portanto, isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante. Esse aterro todo mundo conhece, Papaias, está nas Filipinas. Ele escorregou por excesso de poropressão e escorregou por cima de uma vila, e aqui morreram quase 400 pessoas numa só noite, quando houve esse escorregamento. Isso é uma outra visão aqui, se tentou escavar, se tentou tirar líquido, mas já tinha sido feito, a poropressão não foi drenada suficiente. No Brasil, a gente tem problemas, certo, por excesso de lixiviados. Esse é o aterro de Itaquá, certo? E também teve problemas de estabilidade, tá? Devido a excesso de poropressão, excesso de lixiviado, a não drenagem, certo? A gente teve aqui um caso bem diferente, a gente acompanhou de perto isso aqui, um grupo grande de profissionais.
a instabilidade de uma determinada época do aterro São João, por excesso de poropressão de ar, a história que eu estava falando antes. A poropressão não é só da água, existe poropressão também de gás. O tipo de ruptura é a chamada ruptura seca, tá certo? É impressionante que a ruptura seca também ocorre, tá certo? E é pelo mesmo motivo de poropressão, tá? A nível internacional, existem vários estudos que separam os resíduos em duas matrizes. Uma matriz de partículas e uma matriz de reforço, chamada, onde estão as fibras têxteis, as fibras de plásticos, as fibras de madeira. Então, essa é uma linguagem praticamente universal e que todo mundo reconhece ela, tá? O modelo de que a ruptura e o deslizamento ou o cisalhamento ocorrem, existe inicialmente um atrito mobilizado, em seguida existe um atrito mais uma atração da fração de fibras, como ocorre em terra armada, em alguns materiais. Depois, isso vai esticando o plástico, os materiais fibrosos no lixo não tem a mesma assim, a resistência, a tração que tem os materiais artificiais, as geomembranas, geograde, geomalha, etc. Mas o atrito ele fica o tempo todo presente. Portanto, os modelos que a gente mais admira, que são da literatura internacional, são esses aqui, gente, que o atrito permanece, tá? E é função dessa fração aqui, e a fração fibrosa, ela aparece e em algum momento desaparece, tá certo? A palavra desaparece é muito forte. Eu acho que ela fica, parte dela ainda fica residual aqui por muito tempo. Grande parte dos modelos, eles trabalham muito com uma determinada, assim, quando você faz um ensaio, você fala que isso se chama coesão. Essa tensão de tração aqui, que é um ângulo, se chama coesão. Eu realmente não entendo assim. Acho que coesão está bem definida na mecânica dos solos. Solos coesivos é uma coisa que é completamente diferente de lixo. Portanto, eu fico meio inconformado com essa nomenclatura, né? Mesmo o Colt, que é o cara que eu admiro, um cara da Alemanha, ele coloca aqui uma coesãozinha aqui que realmente me intriga. Para mim faz parte dessa... Olha só o que ele chama coesão de fibras. Ou seja, é uma discussão que ainda vai render algumas... A gente fez muitos ensaios, existe um grupo grande de pessoas trabalhando comigo. A gente tem na literatura vários ângulos de tração, existe recomendação das normas alemãs, certo? Nós conseguimos fazer vários ensaios com materiais fibrosos, com materiais misturados e com materiais sem fibra para poder estabelecer a importância desse ângulo, tá certo? E a gente, mais recentemente, está tentando evitar. A gente tem ensaios. Essa célula, por exemplo, essa célula de cisalhamento, é uma célula de 60 por 60, não é uma escala pequena. Essa anterior aqui é de 30 por 30, tá? Essa aqui é de 30 por 30. A gente tem uma parceria com a Alemanha para esse trabalho. Essa é nossa, da UFPE, certo? E ela tem 60 por 60. E a gente determinou uma determinada coesão aqui, que é o que todo mundo chama de uma coesão aparente, uma coesão de tração, certo? E a gente não está feliz com isso, certo? A literatura inteira fala muito em coesão, fala muito em ângulo de atrito, e mais recentemente, existe aí pessoas puxando um pouco mais pelo ângulo de tração. O ângulo de tração é uma coisa mais legal da gente tratar, é uma coisa mais importante para a gente entender melhor, sem falar nessa coesão comparada com o solo. A norma alemã,
mostra ângulos de tração muito forte, portanto, não é de se jogar fora, tá certo? Isso é muito legal de a gente olhar para isso, tá certo? Mostra até o grau de ativação disso, certo? E como isso interfere em resistência, tá? Nós pegamos esse aterro aqui, só para dar um exemplo besta aqui, eu estou tentando terminar, tá certo? Termino em 5 minutos, tá? Esse aterro é o aterro que mais ruptura teve na vida, certo? Esse aterro é o de Dona Joana, que é em Bogotá. Ele começou em 77, operando com 6.600 toneladas de dias. Ele rompeu em 88, com 500 mil toneladas de movimento, obstruindo aqui o rio Tanjuelo, certo? Depois, em 2015, ele deslizou de novo, com 750 mil toneladas. E em abril agora, na pandemia, ele teve uma pequena ruptura. Repara essa pequena ruptura. Isso aqui foi em 2015, e essa pequena ruptura espalhou lixo bastante, tá? Reparem essa parte aqui de cima, que eu queria mostrar um detalhe dessa cobertura do aterro aqui, por favor. Reparem isso. Olha para isso. Isso é a camada de cobertura. Olha para isso. Olha a fissura, gente, a trinca na camada. Olha o plástico fazendo o papel de elemento de tensão. Repara a tensão que ele segura, tá? Então, isso aí são materiais desse ano, desse aterro, e que realmente impressiona a gente pelo desempenho que tem esse plástico e as tensões de tração. Então, eu peguei esse modelo de coach e abati eu anulei a coesão e transformei essa coesão nos nossos ensaios para um ângulo de tração. O atrito continua o tempo todo, é ele que garante a maior parte das coisas, mas a tração ela se faz presente em substituição à coesão das fibras. E o nosso modelo é esse aqui. A gente tem uma determinada tensão crítica, que pode ser 50 kPa, pode ser 100, depende da composição, onde ela tem aqui uma soma da tensão do ângulo de tração mais o ângulo de atrito e aqui o ângulo de atrito. Esse modelo, a gente está fazendo alguns relatórios e vai publicar para submeter aí para vários órgãos, várias instituições, para a gente discutir isso num ambiente maior, tá certo? Aqui está a transformação, certo, da matriz básica, aqui é a matriz composta, aqui está o ângulo de tração, tá certo? Isso já tem um suporte aqui de alguns trabalhos recentes de Correia, de Norberto, são trabalhos muito recentes, a gente continua trabalhando com isso, tá? E mais recentemente a gente começou a experimentar essas coisas em análise de estabilidades, certo? Então, algumas premissas para análise de estabilidade: equilíbrio limite em superfície qualquer e não em superfície circular, análise de tensão e deformação por meio de elementos finitos, usar os efeitos da tração de Coach e ele ser função da composição dos resíduos aterrados e não baseado na literatura apenas. A definição de materiais fibrosos e granulosos foram adaptados das normas alemãs, mas nós colocamos aqui a base dos nossos estudos de gravimetria e fizemos uma análise comparativa dos métodos de equilíbrio limite e de tensão e deformação por elementos finitos. E aí a gente usou, por enquanto, a gente está usando o Sigma W e o Slope W, tá certo? E estamos trabalhando com o grupo da gente de modelagem numérica com esses dois programas. Já temos o GGU também para trabalhar com os alemães, tá certo? Então, a gente está fazendo essas comparações. E repare, aqui é o nível de lixiviado dentro de uma célula. Isso é um ensaio geofísico, que é o assunto da próxima live de vocês. Essa geofísica, ela mostra aqui o nível de lixiviado medido no campo, mas mostra que ele não é constante como aparece aqui e como a gente sempre gosta, né? Ele é, vamos dizer, irregular. Ele tem uns bolsões de lixiviado aqui essa outra zona saturada aqui, e não é saturado em todo o canto, como era de se esperar. Por quê? Porque o lixo é um material que tem muito plástico,
portanto, zonas de impermeabilização. E definimos a formação de bolsas com poropressão. Então, colocamos uma poropressão aqui, equivalente ao que a gente tem de medição em piezômetros, tanto de líquidos quanto de gases. Então, estamos colocando poropressões e estamos alimentando essa análise numérica com esses dados, inclusive de vários aterros, tá? Se utilizou malhas triangulares e quadrangulares, as malhas triangulares deram muito mais resultado para esses estudos. Isso são os vetores de deslocamento, aqui nas etapas, na primeira camada, aqui na segunda camada, na terceira, e a gente saiu simulando assim, e aqui estão os vetores de deslocamento de todas as camadas, tá? Isso tem uma correspondência em escala vetorial numérica, e aqui as tensões verticais totais atuando aqui, a gente tem as poropressões e tiras efetivas, e no fim a gente tem uma análise de tensão-deformação e encontra um resultado de coeficiente de segurança aqui, trabalhando com poropressões dessa ordem de grandeza, trabalhando com uma simulação de um nível freático com muito cuidado, deu essa ordem de grandeza, e trabalhando com equilíbrio limite, deu valores não muito distantes, tá certo? Mas trabalhando também com muito cuidado e com superfícies quaisquer, tá certo? E não superfícies circulares. Basicamente era isso que eu queria mostrar. Eu corri muito no final, mas é que eu já tinha passado dos 50 minutos que eu tinha combinado, levei 60 minutos, quase 57 minutos. Agradeço aí a atenção de vocês, me coloco aí à disposição, quero aprender com vocês, discutir de igual para igual com vocês. Isso são estudos, trabalhos, pesquisas, desenvolvimentos que cada dia procura melhorar, sendo abertos, sendo transparentes e mostrando para as pessoas como é que a gente está fazendo, para que as pessoas possam contribuir e se somar a nós na discussão desse assunto. Eu acho que é assim que deve ser. Muito obrigado a todos pela atenção. Vou tirar aqui minha... interromper. Ok. Desculpa aqui que o meu microfone estava no mudo. Parabéns, professor Jucá, por essa brilhante palestra. Você foi muito didático, eu tenho certeza que todo mundo também achou isso. Tem muitas saudações ao senhor aqui no chat, muitas perguntas também. E eu vou começar a lê-las, tá certo? Eu e o Tiago vamos revezar aqui na nossa discussão. Bom, a primeira pergunta foi do Rubenei Novaes Souza. Por que a camada de cobertura não é precedida por uma geomembrana impermeável? Muito boa pergunta. Quer que eu vá respondendo ou você quer fazer um conjunto? Pode ir respondendo por pergunta, okay. Professor. Foi excelente a pergunta, adorei. Veja só, existem alguns aterros no Brasil que o custo do tratamento do lixiviado é muito maior do que a operação do aterro, quase, exagerando, tá? E que as pessoas evitam a infiltração de águas de chuva, tá? A todo custo. E a todo custo significa cobrir o aterro, a gente chama de envelopar, é uma solução que se faz, se usa, não é uma coisa que não é possível, ao contrário, é uma coisa que se usa em determinados casos, mas ela tem um significado. Você, no momento que você impede o ingresso da água, você tem que se lembrar que os micro-organismos dependem da água para decompor os resíduos. Então, você vai ganhar na redução de efluentes líquidos, mas vai perder no tempo de vida útil do aterro, porque ele não vai recalcar na velocidade adequada, tá? E se você estiver fazendo exploração do biogás, aí eu tenho pena de você, que você vai perder muito dinheiro, tá certo? Então, os micro-organismos, lembra daquele balanço de massa que eu mostrei antes? E aquela atividade microbiana, ela cessa, ela deixa de existir
porque os resíduos dependem de uma umidade que varia entre 30% e 60% de teor de umidade para que as bactérias, os fungos, os vírus fiquem felizes da vida e possam trabalhar com muita eficiência. Ao você ter um lixo praticamente seco ou ter um lixo muito saturado, você não vai ter biodegradação dos resíduos. E por isso é um grande prejuízo. Eu estou acompanhando um aterro e que recentemente houve uma solução para drenagem de líquidos. Os líquidos conseguiu rebaixar bastante. E é impressionante que antes não havia praticamente gás saindo do aterro. E agora, depois que foi rebaixado o nível de lixiviado dentro da célula, olha, a quantidade de gás chega a dar gosto, certo? Isso é exatamente igual àquele aterro na China, que saiu de 9.500 metros cúbicos por hora, o aterro inteiro, gigante o aterro, tá? Para 15.000 e depois 22.000 metros cúbicos por hora. Então, o sistema ele é complexo e por isso ele é divertido e por isso a gente conversa tanto sobre ele. Obrigada, professor. O Albano Salzon pergunta: em termos de modelagem numérica para avaliar aterros sanitários, como você avalia essa temática no Brasil? Queria a tua opinião sobre os modelos constitutivos a serem adotados. Então, praticamente, a gente está trabalhando com GeoSlope, a gente está trabalhando com esse GGU. Os modelos, em geral, são bons. Os modelos, eles têm ferramentas suficientes para um engenheiro que se dedica a esse assunto trabalhar bem. O que é difícil e onde é que a gente erra muito? Primeiro, na formulação do comportamento. Por exemplo, foi ousadia da gente definir uma nova envoltória de resistência, tá? E a gente está trabalhando com muito gosto em diferentes envoltórias de resistência, tá certo? Então, isso é um problema crítico, isso é um problema, e não um modelo em si. Os modelos que a gente citou ali durante a palestra são modelos comerciais, que você pode adquirir a qualquer instante, tá certo? Então, outra coisa é você ter dados confiáveis de campo. Nossa Senhora, aí é longe, viu? Nossa, isso aí, você quando conseguir me avise, certo? Porque não é trivial você ter dados confiáveis de campo. Nos grandes aterros, muito bem operados por grandes especialistas, a gente consegue ter uma boa quantidade de informação. Quando não, nossa senhora, dá realmente medo trabalhar com esses dados. E, naturalmente, que a simulação não vai expressar a realidade. E nós vamos errar. E, ao errar, você passa a ter um descrédito. E esse descrédito, muitas vezes, não é culpa sua. Porque você usou um programa normal, você fez uma modelagem correta, você entrou com dados que não são exatamente o que representa as condições do campo. Muito bom, professor. Vamos então para a terceira pergunta, da Jéssica Fontana. Ela pergunta aqui: para descarte de telha de fibrocimento, preciso buscar um aterro próprio para isso ou pode ser em qualquer um? Olha, isso ele tem que ver a classificação, né? Hoje nós não podemos nenhum tipo de resíduo da construção, eu acho que isso é fibrocimento, é resíduo da construção, né? Portanto, a gente tem que ter um tratamento específico para ele, como temos nos resíduos da construção civil, tá certo? Então, não é... Vamos dizer, nos aterros, hoje em dia, há uma tendência no Brasil muito forte dos aterros sanitários se transformarem em CTR, Centrais de Tratamento de Resíduos, que é uma coisa que eu acho bem legal, certo? Que você aproveita tudo ali. E não deixa o cara perder a viagem. O cara levou algum resíduo, o cara tem um tratamento adequado ali dentro. Tá? Então, eu acho uma ideia boa, gosto de CTRs, mas eu acho que o tratamento da construção civil, o resíduo da construção civil, ele tem normas, tem especificação muito próprias, que a gente tem que respeitar e bem.
tá certo? Então, é isso. Obrigada, professor. Agora a gente vai para a pergunta do Ricardo Valadão de Carvalho. Professor Jucá, para que ocorra a incrustação da drenagem de lixiviados, o mero contato do lixiviado com as pedras durante o processo de percolação favorece a incrustação ou é necessário o afogamento? Olha, essa coisa do contato... Veja, um sistema de drenagem de líquido vai existir, vamos dizer assim, um afogamento obrigatoriamente, né? Ou então o dreno não serve para nada, tá certo? Então, se somam, tem um grupo trabalhando nisso, da Universidade Federal de Goiás, um grupo muito bom, e que fez um excelente trabalho em alguns aterros sobre incrustação de pedra calcária, certo? Devido à presença do lixiviado, tá? Então, é uma reação química e que gera essa incrustação. Isso ocorria, sabe quando? Em barragens. Antigamente, não se poderia fazer dreno de barragens, certo? Com pedras calcárias, pelo mesmo motivo, e não tinha nada a ver com lixiviado, era com água mesmo. Só que, às vezes, a água não é tão pura como a gente pensa, mas não era lixiviado. Então, na prática, neste caso que eu mostrei, o lixiviado banhou a pedra calcária. A pedra calcária, inclusive, ela estava com pó, ou seja, ela não foi sequer lavada, tá certo? Então, favoreceu muito não só o aspecto mineralógico de ser calcário, como também ela não ter a granulometria muito limpa, como a gente chama. Você tem que trabalhar com granulometrias uniformes. Lembra da geotecnia? Um material bem graduado é aquele que pega tudo, né? É péssimo, certo? E nesse caso, você tem que trabalhar com granulometrias uniformes, aquela que tenha mesmo tamanho praticamente, ou faixas razoáveis de aceitação. E não com pó de pedra, tudo misturado com a pedra, pelo amor de Deus. Então, se toma... um avião só cai quando vários fatores favorecem, certo? Não existe um único motivo num problema. Existe alguma soma de fatores. E para que a gente descubra mais de uma causa, a gente precisa conhecer um pouquinho, tá certo? E conhecer por dentro é a melhor receita que eu poderia sugerir para você. Muito bom, professor. Agora, a quinta pergunta, vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta minha. O que o senhor mencionou no começo da palestra é um aterro sustentável, né? E como ele se diferencia do aterro que a gente chama, então, de tradicional? Então, o aterro sustentável, Tiago, ele se preocupa com as propriedades e a composição gravimétrica e volumétrica de cada material que entra no aterro. Você pensa que isso é uma coisa de rotina, não é? Fazer composição dos resíduos e analisar o que você está recebendo não é a rotina de 90% ou 95% dos aterros brasileiros, tá certo? Ao não conhecer as propriedades do material, você não é capaz de fazer qualquer tipo de balanço de massa. Por exemplo, se você está numa região que tem muita matéria orgânica e você está numa região que o clima está muito seco, você pode fazer inoculação até de água, certo? Para aumentar a umidade e acelerar a degradação, tá? Acelerar a degradação dos resíduos, você ganha eficiência não só na geração do biogás, na produção de energia, se você estiver trabalhando com isso, na produção de espaços, de vazios, certo? É o space que a gente tanto busca para aumentar o tempo de vida útil. Gente, a gente está falando de vida útil que vale milhões. Os aterros valem 1 bilhão, 1 bilhão e meio, os aterros grandes. Bota na ponta do lápis e me diz quanto significa acelerar o processo de degradação. Eu tive uma vez, rapaz, numa palestra, não vou nem dizer aonde, senão vai dar uma confusão danada. E eu disse claramente que aquele aterro que a gente tinha acabado de visitar era um armazenamento de resíduos para a posteridade.
e que os netos daqueles responsáveis iriam ainda ter aquele resíduo naquela altura, naquele volume, mesmo na geração do neto, tá certo? Por quê? Porque os aterros são construídos, os tradicionais, certo? De uma forma para guardar os resíduos com segurança. É o que o órgão ambiental, em geral, exige. Enquanto que a minha concepção de aterro e de meu grupo de trabalho é de tratamento de resíduos aterrados, tá certo? Então, veja que faz uma diferença. Daí, a sustentabilidade dele, ele vai emitir menos gases, eu vou controlar mais a camada de cobertura. Então, é um aterro que protege as emissões de gases de efeito estufa, e eu posso faturar em cima disso, tá? Vários aterros fazem isso no Brasil. Todos poderiam fazer isso na rotina, tá certo? Eu posso ampliar o tempo de vida útil do aterro, eu posso ter uma série de aproveitamentos, tá certo? Por exemplo, eu posso ter um circuito fechado de aproveitamento integral de todos os efluentes, inclusive do lixiviado. Quantas pessoas utilizam lixiviado para gerar fosfato, para gerar nutrientes para a agricultura? Não tem, cara. Tem pouca gente trabalhando nisso. Existe uma grande distância o que a academia desenvolveu com o que os profissionais dos grandes aterros e dos aterros médios, dos aterros pequenos, fazem hoje. Porque, normalmente, não, pelo amor de Deus, né? Não todos os aterros, uma boa maioria, tratam aquilo como um depósito de resíduos com segurança total, que é legal, né? É uma boa meta. Mas, hoje em dia, o mundo de hoje não está satisfeito só com isso. Então, a gente realmente deve cuidar bem, deve tratar os resíduos com um pouco mais de olhar técnico. Eu não chamo isso científico, não. Tu faz uma barragem, certo? Tu faz logo um ensaio Proctor, tu faz todo tipo de análise, faz triaxial, faz resistência drenada, não drenada, vê o B barra para ver se a barragem vai, em que momento a gente vai ter a positivação da poropressão. Isso é comum em barragem. Eu instrumento a barragem inteira. Veja, toda barragem faz isso. Cara, quem é que faz um ensaio BMP, o ensaio de determinação do potencial de biogás de um aterro sanitário? Ninguém. Quem é que faz as propriedades caloríficas do resíduo? Quem é que faz a medição de emissões? Veja, eu acompanho muito aterro por esse Brasil. A maioria deles perde mais gás pela camada de cobertura do que o sistema de drenagem de gás é capaz de trazer para ele. Então, o que é isso, Tiago? Isso é uma falta de dimensionamento e também, às vezes, uma falta de acompanhamento do gás que está saindo pela camada de cobertura versus o gás que está saindo pelo sistema de drenagem de gás. Então, esse tipo de análise é uma obrigação de um operador, cara. Você está operando uma obra de R$1 bilhão. Eu estou falando de R$1 bilhão. Como é que você não faz isso? Você conheceu o material, esse material é mais orgânico, esse material é menos orgânico. Veja, menos orgânico, a degradação vai ser menor, os recalques ao longo do tempo vão ser menores, vai gerar menos gás, vai ter uma estabilidade, a princípio, melhor. Ou seja, tem uma série de coisas que você vê na entrada do aterro. Isso é igual a alfândega, cara. Quando o cara da alfândega olha para o indivíduo que está chegando naquele país, o cara vê o retrato dele ali. A gente não. É lixo, eu estou faturando em cima, tudo é bom. Agora, eu acho que tudo é bom, e é bom faturar em cima. No entanto, é bom a gente acompanhar o que a gente está aterrando. Tá certo? Professor, agora a pergunta é do Álvaro de Freitas Viana. Professor Jucá, grande satisfação em revê-lo. Como a gente emprega nos cálculos de estabilidade o ângulo de fricção? Vamos lá. Álvaro, para mim, grande consultor, projetista de uma famosa empresa, a empresa Alta, leva o nome dele e de um grande amigo meu também, que é Tássio Campos,
Marcos, uma alegria muito grande ouvir uma pergunta sua. E olha, essa turma é fera, viu? Só tem gente boa aí. Isso é muito legal. O bom é que a gente se junta com essas pessoas para tentar melhorar e aprender com eles também, né? Mas então, olha, a gente tem feito análises em ensaios caixa grande, caixas de 60 por 60 por 60 de altura. A gente tem feito ensaios em caixas menores, 30, sempre cisalhamento direto, tá? Eu estou doido que apareça alguém que faça em triaxial, mas eu acho que é uma ousadia que a gente ainda não conseguiu ser capaz, certo? A determinação do ângulo, o ângulo de atrito comum, certo? Que eu estou chamando de φ, tá certo? Ele é um ângulo que é determinado com a massa, certo? Sem a fração orgânica. Então, ele tem um valor X, pode ser 20 graus, 25 graus ou 15 graus. Então, ele não tem a preocupação de se determinar a influência, o papel da fibra. E depois eu faço o resíduo com toda a fibra e saio, inclusive, Álvaro, alterando a fração fibra. Daí a importância da composição dos resíduos, para que eu tenha diferentes teores de fibra e, com isso, eu tenha diferentes resultados quando eu obtenho o ângulo combinado da tração e do atrito. Esse ângulo combinado, ele é a soma dos dois ângulos, tá certo? Então, nós trabalhamos com uma coisa e outra, e por diferença de comportamento, você pode ter isso em escala de laboratório, hein, Álvaro? Para modelagem numérica. Mas veja, é muito melhor do que muita gente está fazendo aí, trabalhando com a coração, né? Professor, desculpa te interromper, mas o Álvaro retificou depois, ele disse que é ângulo de tração. Respondeu em uma outra mensagem aqui. Eu estou respondendo ângulo de tração também. Tá certo. Eu mostrei uma figurinha que está quase no final, onde aparece ali o solo com fibra e o solo sem a fibra, e a diferença desse ângulo. Então, tem o ângulo total e o ângulo só do atrito. Então, você pode separar esses ângulos nessa hora. Agora, fazendo um ensaio com amostra representativa, numa escala boa, tá certo? Pelo menos 30 por 30, tá? E considerando a composição dos resíduos e diferentes frações de fibra para você ter a sensibilidade de como se comporta aquele material para diferentes densidades e diferentes condições de umidade. Dá trabalho, viu, Álvaro? Mas vale a pena, cara, vale a pena mesmo. Muito obrigado pela pergunta. Professor, agora a pergunta do Wilson Conciânio. Conciânio, conheço bem. Gente fina demais. Nossa, rapaz, você só tem uma plateia. A plateia de amigos, né? Você quer trair a plateia. Ele pergunta aqui, o ângulo de tração não se degrada com o tempo? Acho que deve ser que o ângulo de tração não varia em função, acho que, da degradação dos resíduos no tempo. Veja só, o plástico e as fibras, a lignocelulose, dura a eternidade. O plástico, você lembra bem, dura 500 anos. As fibras lignocelulósicas, também a lignina, você sabe que o caule de uma árvore, num aterro, ele pode durar uma eternidade, ele se emparelha, ele e o plástico, tá certo? É diferente de resíduos de alimento, é diferente de resíduos orgânicos putrescíveis, como a gente chama, tá? Então, as fibras de madeira, a depender, e por isso é importante, falei lá atrás, do teor de lignina, tá certo? Tudo tem uma lógica, certo? O gráfico que está mostrado também, quando a gente está falando da resistência, abona a fala de Wilson Conciani, porque mostra um crescimento, mas aquela queda não é pela decomposição da fibra, porque realmente é muito difícil que o plástico se decomponha num aterro, ou que uma fibra de madeira sólida se decomponha. Aquela queda da tensão de tração, viu, Conciani, é devido a que o plástico não aguenta
uma tensão de tração e entra em escoamento. E aí ele rompe, cara. E aí eu não conto mais com ele. Entendeu? Aí vai depender, e é por isso que o valor da tensão crítica que você submete àquele material é que define que tensão de escoamento é essa para cada tipo de fibra. Tá certo? Nós fizemos análise de tensão de cada material que tem nos resíduos e quanto admite cada um deles. O plástico por tipo de plástico, a fibra de madeira, fibra de têxtil, etc, etc, etc. Mas veja, para você desvendar esse mistério é isso. Mas aquela queda que aparece naquela curva é uma queda que se deve ao escoamento desse material plástico, não aguenta, ele rompe. Igual uma sacola plástica. Quando você aplica uma tensão demais, alguns plásticos aguentam, outros não. Tá certo? Então, aquilo reflete um comportamento que, para tensões muito grandes, tensões normais muito grandes, aquela tensão que a gente estaria ajudando a gente, ela diminui para tensões muito fortes. No entanto, para tensões pequenas, ela segura bem, viu? E foi bom ter mostrado o filme, certo? Professor, agora a pergunta é do Haroldo Júnior. Jucá, quais os critérios de avaliação do solo para determinar a não utilização de impermeabilização da célula de resíduo? Tem que perguntar da base ou da camada de cobertura, mas dá para conversar geral, né? O solo da camada de base, ele depende de uma definição, né? Quando a gente vai construir um aterro, a gente se preocupa muito com as jazidas, o material que você tem no entorno. Você não pode gastar muito dinheiro trazendo um solo argiloso de altíssima qualidade, um material caulinítico, ou uma argila siltosa, ou um silt argiloso. É difícil de encontrar, é quase tirar na loteria, né? Então, muitas vezes, tu tem que conviver com um material que não é tão bom e, na base, te obriga a colocar uma manta, tá? Não tem jeito. Se tu tem material ruim, e ainda mais, o teu subsolo é péssimo, o nível d'água está muito em cima, o solo de base é um solo bem permeável, existe um risco eminente de contaminar um aquífero que abastece a cidade XYZ. Então, tem um contexto aí bem bacana, né? Tá certo? Que a gente passa um dia se precisar conversar sobre isso. Mas a gente tem que dar uma solução. Então, a solução ela vai sendo a mais barata se eu tiver um solo argiloso próximo, e eu vou explorar ao máximo esse solo argiloso. Se eu tiver uma fundação maravilhosa, um subsolo maravilhoso, um nível d'água que eu não consiga nem captá-lo, certo? Longe, certo? Eu já fiz aterro de 40 metros de profundidade de nível d'água. Vê que beleza, gente. Isso é uma delícia, né? Tá certo? Então, na prática, é a dependência. Se o solo for de boa qualidade, na minha opinião, basta ele. Basta ele. Considerando o subsolo bom e um solo de boa qualidade para a base, é um solo argiloso, que aí ele vai ter algumas características, ele não pode ter um determinado limite de contração, ele não pode ter um alto IP, certo? Um índice de plasticidade muito alto. Então, tem umas regrinhas que está na literatura, a gente usa muito também isso, tá? Eu posso passar para quem tiver interesse essas regrinhas, certo? Mas na prática o que a gente quer é um solo que não sofra nem expansão, nem contração, para não gerar fissuras, tá? No período que ele estiver muito úmido, nem quando ele estiver muito seco, ok? Na camada de cobertura, sim, aí, e você combina essa solução, a depender do tipo de solo, com ou sem membranas de PAD, tá certo? Depende da situação de solo e de subsolo que você tem. Quanto à camada de cobertura, você viu que a coisa é mais um pouquinho legal, né? Legal de... Você tem que estar preocupado com a taxa de infiltração, certo? De chuva. Nos projetos que a gente faz, a gente considera 10% taxa de infiltração. Eu já vi projetos que consideram 50% a taxa de infiltração. Eu fiquei horrorizado, bicho. Eu digo, danoso, vai cobrir o lixo com areia, certo? Então, eu estou falando da camada final. A camada final não deve ser
de um material que tenha alta permeabilidade, a permeabilidade da ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 7 centímetros por segundo, seria o ideal, certo? E esse solo tem que ser relativamente impermeável, mas permita que haja algum ingresso de água, sob pena da umidade do aterro diminuir muito e não é desejável. Agora, não pode deixar entrar 50% da chuva que cair, pelo amor de Deus. Tá certo? Eu acho muito forte. Então, o dimensionamento e a escolha do solo, normalmente, nas camadas de base e de cobertura, puxa para solos finos, aqueles que passam na peneira 200 e que têm permeabilidades inferiores a 10 a menos 6. Tá certo? E que não tenha grandes possibilidades de terem expansões nem contrações. Então, uma argila cujo mineral é uma monte-morilonita ou uma esmectita não tem nada a ver, é péssimo. Ah, não, rapaz, é tudo igual. Se o lixo é tudo igual, imagina o solo, é tudo igual, né? Aí tem muita gente que não liga muito para isso, né? Tá certo? Eu acho que tem que ligar. Acho que o mundo está muito competitivo, e quanto mais a gente sabe, mais a gente é mais caro, viu? Eu sugiro que a gente aprenda bem e que a gente faça bom uso do conhecimento, tá? Muito bom, professor. Agora a pergunta do Álvaro Viana, novamente. Agora outra pergunta. Vejo a geofísica muito promissora na área de aterros. Seria um grande avanço direcioná-la para a correlação com as pressões internas de gases e líquidos. Pode falar um pouco mais sobre isso? Veja, a geofísica vai ser o tema da nossa próxima live, não é isso, Juliana e Tiago? É isso aí. Vai ser abordada com toda a profundidade. Normalmente, o conhecimento profundo da geofísica está na mão dos geólogos. Eu sou apaixonado por geólogo, por biólogo, por químico. Eu sou apenas engenheiro civil. Agora, o que me diferencia de alguns é assim, eu saber o que eu quero e cobrar até não poder mais aquilo que eu quero. Então, se eu boto um colega, um amigo, um geólogo para trabalhar comigo, eu digo a ele bem direitinho o que eu quero e digo a ele mais o seguinte: se você não conseguir isso, não fez nada para mim. Tá valendo? Certo? Bom, em resumo, eu tenho tido muita sorte, eu tenho trabalhado. Essa geofísica aí, Álvaro, quem fez, rapaz, foi um colega da UNB, Luciano. Luciano é geólogo da área de geociências da UNB, uma fera, tá certo? Então, ele deu um show de bola na geofísica. Ele é um cara que você, Álvaro, que trabalha muito no Brasil inteiro, poderia usar e desfrutar do conhecimento que ele tem, tá certo? Vários colegas que eu tenho assim uma certa quantidade de pessoas que tentam e às vezes conseguem, às vezes não conseguem, mas esse aí não tem errado. Então, recomendo bastante Luciano. Luciano, ele é da UNB e trabalha muito bem geofísica. Muito bem. A gente, nesse mapa de geofísica que foi feito por eletroresistividade, na apresentação que vocês vão ter acesso, eu coloquei ali as distâncias de eletrodos, que foram entre 5 e 10 metros, certo? E ali, na escala de cores, está a eletroresistividade em ohm-metro, tá certo? Então, a gente conseguiu, cara, mapear a concentração de eletroresistividade. Ele já tinha uma espécie de comparação de como é que chama? De um branco que define as eletroresistividades do material saturado, do material não saturado. Ele trabalhou bastante em vários lixões, portanto, ele tem uma base de dados muito grande em lixo, certo? E, realmente, a gente conseguiu, por eletroresistividade, definir as concentrações de umidade, de concentração de lixiviado, porque a gente tem as características químicas do lixiviado e foram usadas para aferir o método de eletroresistividade que ele utilizou. Então, eu recomendo bastante.
acho sim que você tem toda a razão. É uma ferramenta muito promissora que os geólogos, o pessoal da geociência, vai usar cada vez mais e vai contribuir cada vez mais para que a gente possa enxergar aquilo que a gente não vê no ensaio, ou então a gente teria que fazer uma quantidade muito grande de ensaios pontuais, o que geraria gastos muito fortes, que muitas empresas não estão dispostas a pagar, tá certo? Então, de novo, eu digo, é muito importante escolher bem o profissional e trabalhar com base de dados confiáveis, que levem em consideração na eletroresistividade a química e a eletroresistividade do lixiviado, que já foi determinada por nós em laboratório. Então, as coisas não são por acaso, cara. Eu mostrei aquele negócio todo antes, não foi para enfeitar, foi justamente para mostrar que cada uma daqueles indicadores, daqueles parâmetros, tem uma finalidade para que essas coisas possam dar certo. E ainda dão errado algumas vezes, então a gente tem que conviver com isso, cara. E é muito legal. Eu realmente estou muito satisfeito com esse trabalho da geofísica. Isso é uma tomografia geoelétrica, certo? E eu acho isso muito promissor e recomendo fortemente a próxima live que vai ser sobre isso. Obrigado, professor. Agora o Gustavo Simões. Grande abraço, Jucá. Como você vê a utilização de novas tecnologias, como os VANTs, no monitoramento de aterros? Muito bem. Rapaz, tem várias pessoas, mas muitas mesmo. Gustavo, é uma satisfação. A gente se falou semana passada, né? Coincidência boa. Eu vejo muito promissora o uso de drone, tá? Hoje eu estava lendo uma reportagem que esse serviço de entrega na época da pandemia, né? Ele futuramente, eu acho que esse futuro está bem próximo, vai ser feito por drone, né? Tá certo? E a gente está acompanhando um aterro que toda a topografia dele é feita por estação total, simultaneamente a imagem de drone. E olha, a diferença entre uma coisa e outra existe, mas não é significativa. Depende muito de quem opera, depende muito do equipamento que tu estás usando, depende muito de como é que tem essa... Foi isso? Com um trem? Estão ouvindo esse som? Gente, desculpa, é o trem que passa aqui em São Carlos. Eu tomei um susto. Eu Desculpa, pensei que não tem como conter esse som, é realmente. Até o celular mais longe ali, eu pensei que era alguma interferência. Mas então, voltando ao drone, eu acho que ele veio para ficar. Existe drone hoje acompanhando obra, o cara não pode ir na obra, certo? E aí está lá o drone, aí tem um operador que vai e anda por onde o cara quer que ande, me mostra a fissura, como é que está a fissura, aparece isso, aparece aquilo, o lixiviado está vazando por onde, como é que está, mostra a cara aí. Quer dizer, então, existe aí algumas vantagens de usar essas tecnologias modernas, mas veja os cuidados que eu tive. Primeira coisa, comparar com a topografia convencional e calibrar o que a gente tem no drone com a topografia convencional, certo? Depois, ter equipamentos bem parrudos, equipamentos, vamos dizer assim, de profissionais e operado por pessoas de experiência. Então, eu acho que dá certo isso sendo feito assim. Naturalmente, que o acompanhamento por drone eu faço diariamente ou semanalmente, eu tenho uma cubagem do meu aterro. Repare que isso é muito importante para mim, porque eu não posso fazer uma topografia convencional toda semana. Mas eu tenho os resíduos que ingressam na balança. E eu tenho uma cobertura por drone semanal do aumento de volumes. Isso me dá um acompanhamento de densidade
se as máquinas estão operando bem, se eu estou conseguindo atingir a meta de densidade, se eu garanto a vida útil que eu previ ou não, certo? Então, o drone facilita o custo do negócio, tá? E aí, mensalmente ou trimestralmente, eu faço um acompanhamento mais convencional para que eu fique mais tranquilo, né? Qualquer hora dessa, a gente esquece o convencional e vamos todos fazer lives online, né? A gente não vai ter mais aulas presenciais, nem palestras, nem congressos. Qualquer hora dessa, a gente não se encontra mais. E assim são os drones. Os drones e os topógrafos, eles podem substituir essa nova era. Agora, eles têm facilidade, falando sério, no custo, que eu posso fazer uma frequência maior, portanto, eu tenho um controle maior naquele tempo, e é importante para mim em termos de eficiência de compactação e de controle geral, e eu posso ter a garantia de uma topografia convencional ao longo do tempo, tá? Cada 3 meses, a cada 6 meses. Tem um grupo, rapaz, que faz controle tecnológico de aterro, que é de tirar o chapéu. Pessoal aí, inteligência de pesados, uma empresa importante nesse setor, que eles fazem o controle tanto de uma forma como de outra, e fazem as comparações com drone, sem drone, etc. Qualquer hora, Gustavo, que você precisar, a gente coloca você em contato com esse pessoal e você vai ficar bem, bem feliz de conhecer esse grupo que faz esse controle. Eu tenho certeza absoluta que você e todos nós que trabalhamos nesse setor, que passou muitas décadas... Veja, o Brasil hoje tem aí talvez 1.500 aterros. Não 1.500 aterros não, mas tem 1.500 municípios atendidos por aterro sanitário, certo? A região, a gente tem... Quantos municípios a gente tem no Brasil? Não, a gente tem 3.000 municípios atendidos por aterro sanitário, e um número de aterro que é em torno de 1.000 e poucos, né? Mais ou menos essa ordem de grandeza. A gente tem uma nova política, a regulamentação da política, e essa regulamentação define ou você aterra ou você trata de outra forma. E a maioria das pessoas estão correndo para a solução mais barata e mais à mão, certo? A quantidade de profissionais que requer conhecimento para projetar, construir, acompanhar e dizer que está bem ou ruim, bem ou mal, certo? Está faltando demais nesse mercado brasileiro, porque a gente não vai dar conta da necessidade da imposição do marco regulatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que impõe ao município a solução de tratamento e de uma destinação final adequada. E no momento, a que tem sido mais à mão e mais, em termos econômicos, não é que eu defenda, eu defendo sempre todas as etapas, a separação dos resíduos, a separação dos orgânicos, levar para o aterro apenas os rejeitos, certo? E reduzir os volumes de aterros e aumentar o tempo de vida útil. Então, essa é a minha defesa. E o aproveitamento máximo dos materiais e da energia, tá? No entanto, não é isso que tem se praticado nesse país. Não é isso que tem se praticado nesse país. O que é uma pena, tá? O que é uma pena. Muito bom, professora. Agora não vai uma pergunta, vai uma afirmação, mas acho que é interessante o senhor comentar. É da Vanessa Vilaverde. Ela fala: boa noite, professor. Um aterro que pode exemplificar o aterro sustentável que teve aumento de vida útil é o aterro de João Pessoa, Paraíba. Não sei se o senhor conhece. Eu já conheço demais, certo? O primeiro projeto do aterro de João Pessoa foi eu que fiz. Depois eu fiz o monitoramento dele. Depois de muitos anos que ele está operando, eu fui chamado para fazer a requalificação dele. Tá? Hoje é um aterro bastante importante, muito bem operado, tá certo? Ele tinha uma vida útil de, acho que era 25 anos. Ele agora tem uma previsão de vida útil, considerando desde quando ele começou a operar, de quase 40 anos. Veja,
ele conseguiu operar tão bem que praticamente dobrou a vida útil. Tamanha foi uma operação qualificada, certo? Então, o exemplo de João Pessoa, do aterro, é muito bom. A gente, depois de muito tempo, viu que a solução de tratamento lixiviado da gente, na época, era péssima. É muito bom você voltar e refazer aquilo que você fez numa época, à luz da tecnologia da época, certo? E você ter, assim, aquela tranquilidade, dizer, ixi, isso aqui não serve para nada, vamos fazer isso diferente, tá? E a gente faz isso, isso é uma coisa importante que a gente faça. Então, o exemplo do aterro de João Pessoa é um exemplo muito legal, a gente é muito feliz, porque é um aterro muito bem operado hoje, é uma empresa grande que opera ele, e, portanto, foi uma boa lembrança sua, tá certo? Quero parabenizar, não sei se você está envolvida com o aterro ou não, mas hoje eu acompanho ele de longe e eu me envolvi numa época que foi para o órgão ambiental entender que o tempo de vida útil ia crescer. E o órgão ambiental, logicamente, queria saber por quê, né? Tá certo? E eu realmente me envolvi e fui lá explicar, justamente nesse período da requalificação. E nessa época, já estava várias empresas, certo? Várias empresas se aprontando e se prontificando para escolher áreas novas, entrar na licitação da prefeitura. Já tinha pessoas na prefeitura animadas com a licitação, e, na realidade, todo mundo teve que aguardar um pouco, porque a obra foi bem operada e, realmente, o conhecimento e a tecnologia agradecem. Entendeu? Então, é isso que dá. Isso significou alguns milhões, certo? Não previstos inicialmente, viu? Professor, agora a pergunta do Helder Manuel da Costa Santos. Como você vê o solo e a forma do terreno, o relevo, nos projetos de aterro? Vários colegas estão aí entrando, se despedindo, né? E, assim, parabenizando. Eu queria dizer a todos, de uma forma geral, que eu estou muito feliz de estar aqui e de ter muita gente, assim, muitos amigos, muitas pessoas amigas falando e me cumprimentando. Isso é um orgulho que a gente tem, né? De ter tanto amigo importante. Eu acho isso muito legal, gente. E são pessoas hoje de renome. Todas essas pessoas que estão debatendo aí são pessoas conhecidas no mercado de trabalho, às vezes na academia, são pessoas de destaque. Então, é uma alegria muito grande. Eu queria agradecer esse carinho que essas pessoas estão me tratando, entendeu? Muito obrigado mesmo. Em relação ao solo, eu não entendi a pergunta direito, Jânio, por isso até que eu dei uma enroladinha. Eu estava pensando como é que eu ia responder a forma do terreno, é isso? Não entendi. Eu vou repetir. Como você vê o solo e a forma do terreno? Aí ele colocou entre parênteses, relevo, okay. Nos projetos de aterro. Não, está claríssimo. A pergunta é muito bem formulada, muito pelo contrário. Eu peço desculpa de não ter compreendido. Veja, por definição, quando você vai fazer um projeto ou uma escolha de um terreno, eu me envolvi uma vez com um aterrozinho pequeno aqui em Rio Formoso. Rio Formoso é um município pequeno, só que eu só tinha um terreno, era aquele terreno ou mais nada na vida. O terreno tinha um nível d'água a 2 metros da superfície. Eu digo, ixi Maria, eu estou para matar mesmo, querem me acabar, porque você demora um tempo para construir o nome. Mas para perder o nome, você gasta 1 minuto, né? Aí eu disse até brincando com o pessoal de lá da prefeitura e tal, vocês querem acabar comigo, né? Eu espero que depois vocês me sustentem e tal. Perto desse terreno tinha um morro. E eu pedi para investigar o morro, e o morro era maravilhoso. Um morrinho bom, rapaz. Conclusão, eu pendurei o aterro no morro, tá? Cortei o morro, as células mais baixas geravam materiais para cobrir
a célula seguinte e eu ia andando e fazendo balanço de massa de escavação versus reaterro, certo? A drenagem que eu usava para captar a água pluvial, porque no morro, ladeira abaixo, o que tu tem de água pluvial chegando no teu aterro não é brincadeira. Então eu gastei dinheiro para fazer uma boa drenagem de água de chuva por causa da encosta, mas essa mesma drenagem de água de chuva, quando o aterro foi subindo o morro, ela foi sendo usada para drenagem de lixiviado. Veja, a mesma drenagem, cara, eu simplesmente troquei a água pelo lixiviado, já estava pronta, certo? E fui andando e subindo o morro, certo? E lá embaixo eu fiz o tratamento do lixiviado pela gravidade, eu agradeço a gravidade, né? Graças a ela, a gente facilita muito a vida da gente, e foi maravilhoso. Hoje em dia, eu prefiro uma área plana, onde o nível d'água esteja 40 metros de profundidade. Eu estou dando esse exemplo, é o aterro de João Pessoa, o nível d'água está a 40 metros de profundidade, tá certo? E, na verdade, eu gosto muito de área plana e de planalto, certo? Agora, subir ladeira muito forte para colocar o lixo lá em cima, a gente tem que lembrar que o caminhão sobe carregado e desce vazio. Isso é antieconômico, não tem o menor sentido, tá certo? A não ser que seja um morrinho desse, bem suavezinho, que eu fiz, e aí eu consegui a distância necessária para o nível d'água que eu estava precisando para obedecer a norma e não sujar de vez meu currículo nessa história, tá certo? Então, foi feita essa construção. Então, essas soluções, elas são, a gente chama de estruturar a obra. Você conhecer o terreno, conhecer a geologia, conhecer a sondagem, conhecer onde está o nível d'água, essa tua afinidade e familiaridade com o terreno te permite ter soluções inteligentes. Enquanto que o teu desconhecimento, a tua distância com o conhecimento local, faz com que você seja surpreendido e teu projeto ser realmente muito ruim, tá certo? Então, tomar cuidado com essas coisas, mas na Itália, uma época, os italianos são muito bons em aterro, e a Itália hoje é o país que mais defende aterro ainda na Europa, imagina, certo? Os italianos adoravam de fazer aterro em vala, lá embaixo, no fundo da vala, certo? Ao colocar o lixo aqui, ele dizia que não precisava nada, ele ia colocando, ia preenchendo aquela vala de lixo. Pô, bicho, numa vala, a parte mais inferior da vala é onde tem os córregos, onde tem os líquidos, é onde tem o terreno mais úmido, é onde tem a vegetação natural. Então, colocar o lixo na vala, lá embaixo, é para me matar mesmo. Isso hoje em dia está completamente descartado, tá certo? Graças a Deus, os ambientalistas tomam conta de nós, certo? E a gente é contra usar aterro em vala e utilizar as ombreiras do terreno natural, certo? Para ser o apoio do lixo, pelo amor de Deus, tá certo? E por quê? Porque o fundo da vala, normalmente, tem um córrego, tem um rio e tem uma vegetação muito densa. Não é legal você matar isso. Muito bom, professor. Agora a gente tem a pergunta do Gabriel Rodrigues. O marco legal do saneamento ajudaria na melhoria e organização de aterros sanitários? O marco legal do saneamento, ele é muito geral, né? O marco legal que a gente está, assim, bem de perto é o marco legal que se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse está bem próximo da gente, certo? E o marco regulatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos também está bem próximo da gente. Nesse marco regulatório da política, está incentivado a triagem, a compostagem, a identificar o que é resíduos e o que é rejeito, só permitir aterrar o que é rejeito. Aí, veja, no Brasil hoje a gente tem 97% do resíduo igual a rejeito. E aí todo mundo aterra tudo. E aí? Como é que resolve isso? E por quê? Nas regiões centro-oeste,
norte e nordeste, centro-oeste, excluindo Brasília, a maior parte dos resíduos vão integralmente para aterros. Então, afinal, a gente está desobedecendo a política, e ao obedecê-la, a gente estaria tratando melhor, separando os materiais que poderiam ser reciclados, separando os orgânicos que poderiam gerar energia mais limpa, separando os orgânicos para fazer composto orgânico estabilizado, e estaria aterrando apenas os materiais, os rejeitos que não servem para nada. Mas para chegar nisso, demora um tempo. E vai chegar primeiro nas regiões sul e sudeste e vai andando junto com a educação, com a economia e com a cultura, como tudo no Brasil. A gente tem um país completamente assimétrico. E essa assimetria de economia, de cultura, de educação e de dinheiro, de uma forma geral, e de tudo, tem a ver também com essa assimetria que a gente encontra nos resíduos. Se você olhar o mapa do Brasil, você vê verde nas regiões sul e sudeste, certo? E vermelho na região centro-oeste, norte e nordeste, que reflete tudo isso que a gente está conversando. Então, a gente acredita que a política e o marco regulatório do saneamento e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles vão ter suas assimetrias. E a compreensão e a identificação disso faz com que o marco regulatório tenha mais pressa para as regiões mais carentes e menos pressa, até porque está andando já em regiões do sul e sudeste, naturalmente. Independente do marco regulatório, tem muita gente fazendo muita coisa boa nesse Brasil, especialmente nessas regiões sul e sudeste que eu estou falando. E uma das falhas que a gente poderia apontar na Política Nacional de Resíduos Sólidos é que ela tratou todos os municípios igualmente, como se um município de 30 mil habitantes no estado do Pará fosse exatamente igual a um município de 30 mil habitantes no estado de São Paulo ou no estado de Santa Catarina, que, por exemplo, não tem nenhum lixão no estado de Santa Catarina. Enquanto que no estado do Pará, a gente tem apenas um aterro, que é nebuloso a situação dele, mas as pessoas, o órgão ambiental licenciou, na capital. Então, as capitais têm aterros sanitários, mas em todos os demais municípios não tem. Então, a política tratou todo mundo por igual, e, na realidade, deveria tratar diferente, porque as pessoas, os municípios e o Brasil é diferente. Juliana, você está sem o áudio. Desculpa, gente, desculpa. Evitando o trem aqui. Agora a pergunta é do Norberto Germano Saraiva da Silva. A pressão interna, devido aos gases no interior do aterro, não podem se transformar em gatilhos para a desestabilização dos taludes dos aterros? Perfeitamente. Você está falando aí com a boca dos anjos, certo? Você está corretíssimo. Eu lembrei TESAG, né? Lembra de TESAG? Que a tensão efetiva é igual à tensão total menos a poropressão, seja de líquido ou seja de gases. Tanto a poropressão de gás se elevando, ela vai reduzir as tensões efetivas e vai reduzir a resistência. E o aterro vai realmente deslizar. Muitas vezes ele desliza praticamente como se fosse uma lama, tá certo? É uma coisa impressionante. E aquilo é exatamente ruptura por excesso de poropressão, que a gente conhece na mecânica dos solos, areia movediça, né? Só que a mecânica dos solos, a gente vê só solo saturado, é uma pena, né? A gente podia ver solo seco e ver a pressão dos gases interferindo tanto quanto os solos saturados. Então, a instabilização dos taludes ocorre principalmente por excesso de poropressões, tanto de líquido quanto de gás. Daí a importância, eu ter dado exemplo das artérias do coração, que não podem estar entupidas hora nenhuma, para que você mantenha a sua saúde. Um aterro é a mesma coisa. Para manter a saúde do aterro,
o sistema de drenagem de líquidos e gases tem que estar desobstruído o tempo todo. Muito bom, professor. Excelente palestra, excelentes respostas que o senhor deu. Foi um show, né? Todo mundo parabenizando. Muito obrigado, professor. Olha, Tiago, é uma satisfação, porque esse fórum que vocês organizaram é um fórum muito importante, um fórum muito seleto, um fórum de geotécnicos, certo? Que se preocupam com questões ambientais, com os problemas da sociedade. Então, eu que agradeço por poder participar desse fórum e dessas pessoas que abrilhantaram com suas perguntas, com seus comentários, e vocês que estão aqui comentando e estão aqui até essa hora nos ajudando a tornar isso mais fácil para as pessoas. Porque eu acho que o conhecimento ele tem que chegar fácil para todo mundo. Ele não pode ser difícil. Conhecimento difícil, esconder o conhecimento, isso é pecado mortal, cara. Entendeu? Com certeza. Então, eu quero agradecer muito, Tiago. E acho que não tem mais pergunta, né? Eu queria aproveitar para passar para vocês, me despedindo aqui, agradecendo muito a vocês, a Geotecnia Brasil, o apoio da BMS, e especialmente vocês que estão aqui até agora. Muito obrigado, professor. E antes de a gente acabar a palestra, vamos anunciar a próxima palestra aqui do ciclo de palestras aqui do canal Geotecnia, com o apoio da BMS, que é uma palestra de geofísica, que vai ser do geofísico Otávio Gandolfo. O tema vai ser determinação do módulo de rigidez por meio de ensaios sísmicos, no dia 3 de setembro, às 18 horas, mesmo horário de hoje. Então, esperamos todos vocês lá, para mais uma ótima palestra. Então, boa noite a todos, obrigado pela audiência, e até a próxima. Boa noite, pessoal, obrigada. Tchau, gente, uma alegria, viu? Muito bom, adorei. Tchau, tchau.